Como sabemos, o árbitro no futebol é necessário para garantir o cumprimento das regras do jogo e manter a justiça em campo. Mas às vezes eles fazem tudo ficar ainda pior e acabam estragando a partida. Galera, neste vídeo vou contar sobre 10 erros de arbitragem que se tornaram causa de derrotas, decepções e grandes escândalos. Essas histórias são cheias de drama e injustiça, pois apenas um apito do árbitro influenciou o destino do resultado e virou tema de longas discussões. Os torcedores do Bayern de Munique até hoje lembram com muita dor do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2016-17 contra o Real Madrid. O motivo disso foi o árbitro húngaro Viktor Kassai. O primeiro jogo na Allianz Arena terminou com vitória do Real por 2-1. Por isso, o Bayern precisava obrigatoriamente vencer no Santiago Bernabéu. Aos 53 minutos, os jogadores de Munique ganharam um pênalti que foi convertido com sucesso por Robert Lewandowski. O Real empatou com Cristiano Ronaldo, mas 2 minutos depois do gol do português, o defensor merengue Sérgio Ramos mandou a bola contra o próprio gol e colocou o Bayern novamente na frente. Pouco depois, o meio-campista do Bayern, Arturo Vidal, deu um carrinho duvidoso contra Marco Asensio. O árbitro considerou que a falta do chileno valia o segundo cartão amarelo e então o vermelho. Porém, alguns torcedores nem sequer viram falta no lance, já que parecia que Vidal havia tocado primeiro na bola. De qualquer forma, o Bayern foi obrigado a jogar a prorrogação com um jogador a menos. Aos 104 minutos, a equipe de arbitragem tomou outra decisão polêmica. Cristiano Ronaldo marcou seu segundo gol, mas estava em impedimento claro, algo muito difícil de não perceber. E isso não foi tudo. Aos 109 minutos, o Real marcou mais um gol. Marcelo invadiu a área adversária e rolou a bola para Ronaldo, que completou seu hat-trick. O problema é que no momento do passe do brasileiro, Cristiano novamente estava claramente impedido. Mesmo assim, a equipe de arbitragem não marcou o impedimento. O ponto final do jogo foi colocado por Marco Asensio, que marcou o quarto gol do Real e definiu o placar final em 4-2. O Bayern não conseguiu chegar à semifinal, mas se não fosse a decisão polêmica da arbitragem, tudo poderia ter sido diferente. Em 8 de maio de 2024, o Bayern também enfrentou o Real e ali também houve um episódio polêmico envolvendo um gol nos últimos minutos da partida. E toda a culpa recai sobre Simon Marciniak, que por algum motivo inexplicável apitou antes do tempo. Embora, segundo as recomendações da UEFA, os árbitros só possam sinalizar impedimento quando o lance for concluído. Ainda assim, a UEFA também concordou que o árbitro polonês cometeu um erro e por isso ele foi afastado do jogo de abertura da Euro 24, sendo substituído por Clement Turpin. Em dezembro de 2023, no jogo entre Manchester City e Tottenham, surgiu um verdadeiro escândalo por causa de uma decisão do árbitro no final da partida. O próprio jogo foi muito dramático. Perto do fim, as equipes já tinham marcado 6 gols somadas e tudo caminhava para um empate com muitos gols. Mas já aos 94 minutos de jogo, aconteceu algo que por muito tempo ainda foi discutido por torcedores e especialistas. Os jogadores do City partiram para um contra-ataque e por isso o defensor dos Spurs, Emerson, fez uma falta em Haaland, mas o jogador atingido conseguiu ficar em pé. O árbitro Simon Hooper permitiu a continuidade da jogada fazendo o gesto característico. Depois disso, Erling deu um passe espetacular para Grealish. O inglês praticamente ficou cara a cara com o goleiro, mas de repente o jogo foi interrompido e ninguém entendeu o que aconteceu, pois não havia nenhum impedimento. Descobriu-se que o árbitro apitou 4 segundos depois. Os jogadores do Manchester City imediatamente cercaram o árbitro e começaram a reclamar intensamente, o que é lógico, pois ele simplesmente interrompeu uma chance clara de gol aos 94 minutos. Em resumo, os Citizens continuaram gritando com o árbitro por muito tempo, mas ele já não podia fazer mais nada. O jogo seria reiniciado do meio de campo exatamente do local onde Emerson havia cometido a falta. Vale destacar que já aos 97 minutos Akanji caiu na área após contato com um jogador dos Spurs. O juiz não marcou pênalti. O VAR também concordou com a decisão do árbitro. Ainda assim, não dá pra dizer que foi pênalti 100% claro, mas o lance foi bastante discutível. No final, a partida terminou empatada e os jogadores do City e Guardiola apenas declararam que não entendiam por que o árbitro deixou o jogo seguir e depois apitou após o passe. 10 dias depois, o chefe da arbitragem da Premier League inglesa, o conhecido Howard Webb, reconheceu que foi um erro de arbitragem e que Hooper não deveria ter interrompido o ataque do City. E 2 semanas depois, a Associação de Futebol da Inglaterra multou o Manchester City. Sim, você não ouviu errado. O árbitro evitou sanções. Ele não foi multado nem suspenso. Já a diretoria do City teve que pagar 120 mil libras pelo comportamento inadequado dos jogadores no final da partida. No outono de 2024, o Liverpool, pela Premier League inglesa, foi jogar fora de casa contra o Tottenham. Já aos 20 minutos, o meio-campista dos Reds, Curtis Jones, recebeu cartão vermelho por uma falta dura com a sola do pé. Aos 34 minutos mesmo, com um jogador a menos, o Liverpool deveria ter saído na frente. Luís Dias apareceu em posição de finalização e marcou o gol que abriria o placar.
No entanto, a equipe de arbitragem anulou o gol marcando impedimento, apesar de o replay mostrar que não havia impedimento. Depois da partida, a Premier League reconheceu oficialmente que o gol foi anulado por erro. Cerca de 2 minutos após o gol, quem abriu o placar foi o Tottenham. Mesmo assim, antes do intervalo, o Liverpool, ainda com um jogador a menos, empatou com um gol de Cody Gakpo. Aos 60 minutos, os Reds ficaram com apenas 9 jogadores, pois Diogo Jota recebeu o segundo amarelo. A equipe de Jürgen Klopp tinha boas chances de segurar o empate, mas já no final do jogo um defensor desviou a bola contra o próprio gol e deu a vitória ao Tottenham por 2-1. E como já foi mencionado anteriormente, o gol de Dias foi um erro inexplicável da equipe do VAR. Os culpados foram justamente os assistentes do árbitro que traçaram as linhas de forma incorreta. Se o gol legítimo tivesse sido validado à partida, poderia ter seguido um rumo completamente diferente. O Liverpool chegou até a pedir a repetição do jogo, já que o erro de arbitragem foi comprovado pela própria liga. Mas como se imagina, não houve nenhuma repetição de jogo. O jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da temporada 2008-9 entre o Chelsea e o Barcelona, até hoje é considerado um dos jogos mais escandalosos da história do futebol. O primeiro jogo no Camp Nou terminou empatado em 0-0, e por isso os ingleses precisavam apenas da vitória para chegar à final. Logo no início da partida, o meio-campista do Chelsea, Michael Essien, acertou um chute fortíssimo de primeira de longa distância, que bateu no travessão e entrou no gol após o rebote. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa pediram pênalti algumas vezes. Primeiro houve um lance em que Florent Malouda foi derrubado por Daniel Alves. No replay, é possível ver claramente que o último contato entre os jogadores junto com a queda aconteceu pelo menos sobre a linha da área, o que já seria motivo para ter pênalti. Mesmo assim, o árbitro principal, Tom Henning, marcou apenas falta fora da área. Mais tarde, Didier Drogba saiu cara a cara com o goleiro, mas caiu após contato com Eric Abidal. Novamente, o árbitro não marcou pênalti. No segundo tempo, o jogador que havia feito falta em Drogba recebeu vermelho por uma falta de último homem contra Nicolas Anelka. Porém, no replay não fica totalmente claro se houve contato entre os franceses, já que parece que Anelka se enrolou nas próprias pernas. Pouco depois, Nicolas tentou adiantar a bola e invadir a área, mas o defensor Gerard Piqué tocou claramente com a mão na bola, eliminando o perigo. Mais uma vez, o árbitro não viu motivo para marcar pênalti. Já nos acréscimos, o Barcelona conseguiu empatar mesmo com um jogador a menos, graças a um grande chute de Andrés Iniesta, que marcou um gol fora de casa e praticamente colocou o time blaugrana na final. Depois disso, Tom ainda teve a chance de corrigir todos os seus erros. Após um escanteio para o Chelsea, Michael Ballack chutou ao gol, mas a bola bateu no braço de Samuel Eto'o. A bola atingiu a região acima do cotovelo, e de qualquer forma o camaronês estava com o braço muito levantado, mas o árbitro não marcou pênalti. Nesse momento, um Ballack furioso correu atrás do árbitro, tentando convencê-lo a mudar a decisão. A situação quase chegou à agressão física, mas já não havia tempo para mais nada. No fim, o Barcelona arrancou um empate em 1-1 e avançou para a final graças ao critério do gol fora de casa. Depois da partida, Drogba não conteve as emoções e disse sua famosa frase chamando tudo aquilo de vergonha. 9 anos depois, o árbitro deu uma declaração bastante polêmica. Não tenho orgulho da arbitragem no jogo Chelsea e Barcelona, mas árbitros podem errar. 4 pênaltis não marcados, um cartão vermelho que não deveria ter existido. Um árbitro pode errar, mas não 5 vezes em um único jogo, porque nesse caso é difícil até chamá-lo de árbitro profissional de Champions League. Chelsea e Manchester United fizeram um confronto extremamente tenso em outubro de 2012 no Stamford Bridge, pela Premier League inglesa. Naquele momento, os londrinos lideravam a tabela enquanto o United estava em segundo lugar. O time de Sir Alex Ferguson começou muito bem a partida fora de casa. Já aos 6 minutos, o placar estava 2-0 para o United, graças a um gol contra de David Luiz e a um gol de Robin van Persie. Parecia que a vitória já estava garantida, mas o Chelsea não desistiu e tomou a iniciativa. Perto do fim do primeiro tempo, Juan Mata marcou de falta e diminuiu a diferença para o mínimo. Já no início do segundo tempo, o Chelsea empatou com uma cabeçada precisa de Ramírez. A partida ficava cada vez mais interessante, mas em determinado momento o árbitro Mark Clattenburg decidiu estragar completamente o jogo. Quando o atacante do Manchester United, Ashley Young, avançava sozinho em direção ao gol, o inglês caiu após um toque de Branislav Ivanovic. No replay é difícil perceber se houve contato, mas pelo movimento do sérvio parecia que ele tentava evitar o contato. Mesmo assim, o árbitro marcou a falta e expulsou Ivanovic por falta de último homem. E não parou por aí. Pouco depois, o atacante do Chelsea, Fernando Torres, partiu sozinho em direção ao gol do Manchester United. O espanhol adiantou a bola e depois caiu no gramado. O árbitro considerou simulação e mostrou o segundo amarelo que virou vermelho para Torres. Mesmo que tenha sido simulação, os árbitros raramente dão cartão amarelo nesses casos quando o lance acontece fora da área. Ainda assim, o árbitro não hesitou em dar o segundo amarelo. O Manchester United jogou 68 minutos com vantagem de 2 jogadores. A equipe de Ferguson conseguiu marcar o gol da vitória,
mas nem esse lance ficou livre de erro de arbitragem. O lateral direito Rafael da Silva chutou ao gol e o atacante Chicharito desviou a bola para a rede. No replay é possível ver claramente que no momento do chute do brasileiro, Chicharito estava em posição clara de impedimento. O mexicano voltava para o campo após estar além da linha de fundo, mas isso não incomodou a equipe de arbitragem. No final, o Manchester United venceu por 3-2 e o Chelsea sofreu uma derrota muito amarga. Como resultado, houve 2 expulsões duvidosas e um gol do Manchester United validado de forma injusta. Com isso, o United assumiu a liderança da tabela e ao final da temporada virou o campeão da Inglaterra. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, a anfitriã Coreia do Sul enfrentou a forte seleção italiana. No início da partida, o árbitro equatoriano Byron Moreno marcou um pênalti bastante duvidoso contra a esquadra azurra após uma disputa dentro da área. Na cobrança, os coreanos não conseguiram converter o pênalti e depois a Itália abriu o placar após uma cobrança de escanteio. Os donos da casa só conseguiram empatar no fim do tempo normal e levaram o jogo para a prorrogação. Aos 103 minutos, o atacante da Itália, Francesco Totti, praticamente conseguiu posição para finalizar, mas caiu no gramado. O árbitro achou que o italiano estava simulando e mostrou o amarelo. Esse cartão foi o segundo para Francesco, por isso o atacante teve que deixar o campo. No replay fica claro que mesmo que não tenha sido pênalti, Totti claramente não caiu de propósito, portanto a decisão do árbitro foi difícil de entender. Também houve um lance em que a Itália ficou à frente no placar graças ao gol de Damiano Tommasi, mas Moreno também conseguiu prejudicar a equipe comandada por Giovanni Trapattoni ao anular o gol por impedimento. Mais uma vez, ao ver o replay, fica claro que não havia impedimento, e o gol deveria ter sido validado. Já no fim do segundo tempo, a Coreia do Sul, com vantagem numérica, marcou o gol da vitória contra os italianos e garantiu a vaga nas quartas de final. Essa partida entrou para a história como uma das mais escandalosas da história das Copas do Mundo, mas literalmente na fase seguinte, o mundo viu algo parecido, porém falaremos disso um pouco mais adiante. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção de Portugal foi jogar fora de casa contra a Sérvia. Até os 36 minutos, a equipe de Fernando Santos vencia com segurança por 2-0, mas os sérvios reagiram no segundo tempo e empataram a partida. Já nos momentos finais do jogo, os portugueses tiveram uma ótima chance de se redimir pelos gols sofridos e garantir a vitória. O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, recebeu um passe e no primeiro toque mandou a bola em direção ao gol. A bola rolava muito devagar e em determinado momento um defensor conseguiu afastá-la. João Félix, que chegou para aproveitar o rebote, não conseguiu marcar e acabou chutando em cima do mesmo defensor. O problema é que, no replay, fica claramente visível que a bola cruzou a linha do gol após o chute de Ronaldo. O árbitro principal e seus assistentes não conseguiram perceber isso. E nas partidas das eliminatórias, infelizmente, não é utilizado o VAR. A partida terminou empatada em 2-2. À primeira vista, poderia parecer algo normal. Porém, ao final das eliminatórias, Portugal ficou em segundo lugar enquanto a Sérvia terminou em primeiro. Com isso, os portugueses tiveram que disputar a repescagem. Se o gol de Ronaldo tivesse sido validado, a equipe não teria precisado passar pelo nervosismo dos playoffs onde qualquer coisa poderia acontecer. Ainda assim, Portugal conseguiu se classificar para a Copa de 2022. As oitavas de final da Copa do Mundo de 2002 contra a seleção da Itália não foram o único jogo escandaloso com participação da Coreia do Sul, que, vale lembrar, era a anfitriã do torneio. Na fase seguinte, os asiáticos enfrentaram a Espanha e a partida foi apitada pelo árbitro egípcio Gamal Al-Gandour. O tempo normal e a prorrogação terminaram sem gols, mas a Fúria Roja teve algumas reclamações contra a arbitragem. Em um dos lances, os espanhóis ganharam uma cobrança de falta. Após o cruzamento para a área adversária, Rubén Baraja cabeceou muito bem no canto e aparentemente abriu o placar. Porém, o árbitro decidiu anular o gol, alegando que o espanhol havia cometido falta. Ao rever o lance, fica claro que ele realmente segurou levemente a camisa do adversário, mas ao mesmo tempo o rival também o empurrava pelas costas. Nos dias atuais, esse gol provavelmente seria validado, já que nenhum dos jogadores quebrou regras. Mais tarde, os torcedores presenciaram um lance ainda mais absurdo. Joaquim avançou pela direita e cruzou para Fernando Morientes, que cabeceou para o gol. O árbitro assistente interviu e anulou o gol, alegando que no momento do cruzamento de Joaquim, a bola havia saído pela linha de fundo. Mais uma vez, o replay mostrou o contrário. O gol era totalmente legal, pois a bola estava longe de sair pela linha de fundo. De qualquer forma, o vencedor foi decidido na disputa de pênaltis, onde a Coreia do Sul, com o apoio da torcida local, venceu e avançou para a semifinal. Logo após o jogo, surgiram acusações contra a seleção sul-coreana com suspeitas de corrupção, pois muitos não conseguiam acreditar que em 2 partidas os árbitros cometeriam tantos erros a favor dos asiáticos. Para a semifinal contra a Alemanha, foi designado o árbitro suíço Urs Meier, que ao contrário de seus colegas fez uma ótima arbitragem e a Alemanha venceu a Coreia do Sul por 1-0.
Na última rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2013-14, o Atlético de Madrid foi jogar fora de casa contra o Barcelona com um objetivo claro: não perder. Os colchoneros tinham uma ótima oportunidade de quebrar a hegemonia de Real Madrid e Barcelona e conquistar o título. A equipe de Diego Simeone estava 3 pontos à frente do Barcelona na tabela, mas em caso de vitória, os blaugranas ficariam com o título por causa do melhor saldo de gols. O Barcelona conseguiu abrir o placar no primeiro tempo com um belo chute de Alexis Sánchez. No segundo tempo, o defensor do Atlético, Diego Godín, marcou de cabeça e empatou a partida. Depois disso, ocorreram alguns lances polêmicos. Em um deles, o defensor do Barcelona, Daniel Alves, cruzou para a área adversária e a bola sobrou para Lionel Messi. O argentino finalizou contra o goleiro Thibaut Courtois e marcou, mas o árbitro Mateu Lahoz anulou o gol por impedimento. O problema é que a bola havia chegado a Messi após desvio do defensor do Atlético, Juan Fran. Portanto, não havia motivo para anular o gol. Mais tarde, Diego Godín, disputando uma bola aérea dentro da própria área, empurrou Gerard Piqué, que caiu imediatamente e pediu pênalti. Lahoz ignorou a reclamação, embora pudesse ter marcado a penalidade. No fim, o Atlético conseguiu segurar o empate em 1-1 e conquistou o título, protagonizando uma das maiores surpresas do futebol no século XXI. Em 2023, Mateu Lahoz encerrou a carreira de árbitro, e já em janeiro de 2024, o ex-árbitro fez uma declaração forte: "Durante minha carreira, cometi 3 erros contra o Barcelona. O mais grave foi no jogo do título da La Liga em 2013. Eu e minha equipe tomamos a decisão errada. Não percebemos que a bola veio do adversário. Esse erro custou o título ao Barcelona. Depois do jogo, ao ver os replays, pedi desculpas ao técnico Gerardo Martino. Também lembro de ver o Léo Messi chorando após perder o título. E por isso esse foi o meu erro mais grave contra o Barcelona. Peço desculpas aos torcedores desse clube." Agora vamos falar sobre 2 árbitros que apitaram o fim do jogo antes da hora. O primeiro é um episódio até meio engraçado. A partida da Copa Africana de Nações entre Tunísia e Mali, em 2022, ficou marcada por um verdadeiro absurdo. O árbitro Janice Casvi, por algum motivo, decidiu encerrar o jogo e deu o apito final aos 85 minutos. Jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes ficaram completamente chocados, principalmente os representantes da Tunísia, que estavam perdendo por 1-0. Após longas discussões, convenceram o árbitro a retomar o jogo, mas o absurdo não terminou aí. Ele deu um cartão vermelho muito questionável para o meio-campista El Bilal Touré e depois voltou a apitar o fim da partida, novamente antes do tempo aos 89 minutos. Dessa vez a decisão foi definitiva e nenhuma discussão conseguiu mudar a situação. Depois do jogo, ficou conhecido que o árbitro havia sofrido insolação durante a partida, o que explica as decisões estranhas tomadas por ele, e por isso dificilmente se pode culpá-lo totalmente. Agora vamos para a partida entre Real Madrid e Valência, que terminou em escândalo. Já eram 98 minutos de jogo, embora o árbitro tivesse dado apenas 7 minutos de acréscimo. O placar estava 2-2 e tudo caminhava para um empate. Aos 98 minutos e 32 segundos, Luka Modric cobrou o escanteio pela esquerda. A finalização não aconteceu e a bola sobrou na linha da área. Na disputa, os jogadores levaram a bola quase até a lateral direita e aos 98 minutos e 40 segundos, Brahim Dias fez o cruzamento. Ao mesmo tempo, o árbitro Jesus Gil Manzano apitou o fim da partida. Os jogadores não perceberam e continuaram a jogada. Após o cruzamento, houve cabeceio e gol. Os jogadores do Valência, incluindo o goleiro Mamardashvili, e os defensores pareciam extremamente decepcionados. Eles claramente não entenderam que o apito havia sido dado antes e ficaram frustrados por perder a vitória. Já Jude conseguiu até comemorar o gol, mas no momento da finalização, o árbitro já nem estava olhando para o lance. Ele já levantava a mão para indicar que os times deveriam ir para o vestiário. Os jogadores do Real Madrid imediatamente cercaram o árbitro. Bellingham recebeu cartão vermelho. Em resumo, é um episódio mais recente e provavelmente você mesmo se lembra de toda a repercussão que isso causou. O próprio árbitro foi suspenso por 2 jogos de La Liga. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.